Salve processualistas, tudo bem com vocês? Professor Zorzeto na área para mais uma aula de Direito Processual Civil, parte geral. Hoje, nessa aula número 5, vamos falar de direito de ação e suas características. É importante recordar que nas aulas anteriores nós debulhamos o conceito de jurisdição e direito processual, inclusive com a evolução histórica do direito processual. E na última aula especificamente, ainda vimos algumas alternativas à jurisdição, ou seja, formas não jurisdicionais, pelo menos públicas, de se resolver conflitos, porque a jurisdição pública do Poder Judiciário não é a única opção disponível para os particulares resolverem seus conflitos. Tá? Mas hoje, então, nós vamos iniciar então uma atividade mais concentrada em processo, em jurisdição pública, falando do direito de ação e as suas características. Tá? Então, vamos lá para a nossa lousa. Eu já deixei preparado um esquema e vou fazer um outro para a gente poder entender essa matéria de direito de ação. Tá? Então, olha só, nós temos aqui então um conceito, tá? Direito de ação, mas para poder explicar esse conceito, eu vou aqui no final da lousa fazer um pequeno esquema, um daqueles desenhos de quarta série que a gente fez nas aulas anteriores, para a gente poder entender bem como é que se forma esse conceito. Então, olha só, o primeiro elemento da jurisdição que a gente já viu é a lide, tá? E a lide, inclusive, ela está bem desenhadinha aqui para nós, tá? Então, eu já vou até separar ela para a gente usar ela de novo. Pronto, aqui está a lide, né? E a gente sabe que a lide, ela nasce de um conflito de um sujeito A, vamos chamar ele aqui apenas de um sujeito A, contra um sujeito B. Maravilha. Esse sujeito A, o que ele vai fazer? Ele tem uma relação jurídica com B e ele pretende obter alguma coisa desse sujeito. A cobrança de uma dívida, o cumprimento de uma obrigação, o cumprimento de um contrato, deixar de fazer alguma coisa que está causando prejuízo para ele. Enfim, ele tem uma pretensão sobre o sujeito B. Ele vai fazer o quê? Ele vai exercer essa pretensão. Aqui, nosso desenho de uma flechinha, exercer essa pretensão. B, por sua vez, diante desse exercício de pretensão, ele tem algumas opções, igual a gente falou na aula passada. Ele pode aceitar, ele pode negociar, ou ele pode simplesmente negar. E aqui, para a gente formar a lide, eu preciso realmente que o B, então, negue essa situação. O B, diante da pretensão de A, ele nega. Então, essa figura A contra B, eu tenho justamente um conflito, uma pretensão resistida que faz nascer a lide, que a gente gosta aqui de representar através de uma dinamite com pavio aceso, porque se ela não for tratada, esse conflito vai explodir, causando prejuízos, causando atos ilícitos, que só vai causar mais prejuízos para todas as partes. Tá? Agora, essa lide, nós já vimos também que ela representa, então, um conflito de direito material. E para ser tratada na jurisdição pública, ela precisa ser processada, ela precisa ser inserida dentro de um núcleo judicial, que é o processo. E o nosso processo, a nossa estrutura de direito processual, nós gostamos de desenhar como um elevador, porque ele vai passar por várias etapas para se processar, para se resolver este conflito, certo? Então, muito que bem. Então, eu tenho aqui já a minha lide, a origem da minha lide, eu tenho a minha lide aqui, e para essa lide ser tratada, ela precisa ser inserida nesse núcleo jurisdicional. Então, ela precisa vir parar aqui. Ó. Agora, como é que a lide vem parar aqui dentro? Ela pode ir sozinha? Não, porque ela não é um ser animado para isso. Ela é uma ficção jurídica. Então ela não pode ir sozinha. Pode a jurisdição sair por aí catando leads, buscando leads para a própria jurisdição resolver esses problemas? Também não, porque nós já conhecemos o princípio da inércia da jurisdição. Nós vamos falar daqui, inclusive, daqui a pouco. Está aqui no nosso esquema. Ele não pode fazer isso, porque nós sabemos que a jurisdição é inerte por natureza. Então, como é que a lide vai ser inserida nesse contexto jurisdicional? Muito simples, através do exercício do direito de ação. Então, está aqui, ó. Eu vou exercer uma força movendo essa lide até ela alcançar a jurisdição. Então, essa flechinha aqui
é o que eu gosto de chamar de direito de ação. O direito de ação, senhores, nada mais é do que o acionamento da jurisdição. É o ato, é a conduta pela qual o interessado, normalmente aquele que se diz no prejuízo diante da relação entre A e B, faz para levar ao conhecimento, para levar à execução do Poder Judiciário a lide na qual ele está inserido. Então você já parou para pensar por que a gente vira e mexe chama processo de ação judicial? Olha aí a origem. Porque o processo é o fruto, é o resultado de um acionamento da jurisdição. Ela não pode funcionar sozinha porque ela é inerte. Então o interessado precisa fazer a provocação, ele precisa pegar o conflito que ele está inserido e levar ao Poder Judiciário para que ele seja processado e julgado. Esse é o direito de ação. É esse direito de ação que eu vou analisar aqui com vocês na aula de hoje. Então, esse esquema está aqui no conceito. O direito de ação pode ser definido como a manifestação de uma parte integrante de uma lide, olha aqui a gente acabou de falar, que solicita ao Poder Judiciário intervenção em seu conflito privado, na intenção de obter uma tutela jurisdicional, que é a sentença, que resolverá o conflito com definitividade. Maravilha, então esse é o nosso conceito de direito de ação, é um conceito muito objetivo que você pode usar com muita tranquilidade, você vai ter sucesso aí com esse conceito, porque ele é uníssono, não há divergências sobre esse instituto. Ok? A partir desse conceito de direito de ação, a gente consegue extrair alguns elementos da jurisdição. Alguns nós já falamos nas aulas passadas, talvez nós vamos repetir aqui, mas para ficar bem claro. E se você está assistindo só essa aula, você vai poder acompanhar com bastante satisfação. Então, o primeiro conceito nosso, a primeira característica é a lide, que é a nossa dinamite, tá? Que se origina realmente desse conflito de interesses aqui que eu coloquei para os senhores. Então, a lide é o resultado de um conflito de interesses, de uma resistência aplicada por alguém que sofre uma pretensão. Então, olha que interessante, eu até fiz questão de colocar aqui. Nós vivenciamos diversas lides no nosso cotidiano, tá? Lides pequenas, lides medianas e lides grandiosas. Tá? E nós conseguimos processar algumas delas por conta própria, nós conseguimos neutralizar a grande maioria das lides por conta própria. Agora, quando eu não consigo fazer isso, é que eu vou me socorrer de um meio de solução de conflitos, entre os quais a jurisdição pública se destaca como o mais comum, o mais popular de todos, né? O famoso processo. Mas observe então que para ter processo, eu preciso de lide. Pelo menos aí no contencioso, que significa a grande parcela do estoque de processos do Poder Judiciário, a lide é elemento indissociável. Eu tenho algumas demandas que são de jurisdição voluntária, onde eu não tenho um conflito propriamente dito, mas quando a gente fala em processo, a circunstância principal é realmente o processo contencioso, é a existência da lide. Então, para ter um processo contencioso, um processo tradicional do Poder Judiciário, eu preciso de lide. Mas a lide, para ser lide, não precisa de processo. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós vivenciamos várias lides, mas nem todas elas precisam se tornar um processo. E isso me leva, inclusive, a explicar já o item 4, que é uma característica do direito de ação. Ele é um direito potestativo. Eu estou dizendo para vocês que para exercer a jurisdição eu preciso de lide, mas nem toda lide precisa de jurisdição, justamente por causa disso, porque ele é um direito potestativo, ele não é uma obrigatoriedade. Nunca, para nós particulares, haverá uma obrigatoriedade legal, uma imposição legal de processarmos alguém, mas isso deriva de uma análise de viabilidade. Aqui, ó, o conceito então, de potestativo. O direito de ação ele deve ser exercido a partir de uma análise de viabilidade individualizada, ou seja, a pessoa envolvida no conflito é que vai sopesar os prós e os contras e decidir se vale a pena ou não ajuizar um processo, se vale a pena ou não judicializar aquele conflito. E aí eu trago para vocês dois exemplos bem reais, porque foram exemplos por mim vivenciados no meu escritório de advocacia, para poder explicar como situações às vezes banais viram processo e outras questões maiores que muitos de nós certamente iríamos judicializar, mas que para algumas pessoas não faz sentido se envolver num conflito judicial para tanto. Olha só, eu tive um caso de um amigo que era dono de uma pizzaria. E esse amigo um dia resolveu fazer uma promoção na pizzaria dele. Vai vendo o caso. Então ele fez uma faixa e colocou na frente da pizzaria: promoção, pizza grande a, sei lá, R$20.
um preço aí bem acessível para uma pizza grande. Pizza grande a R$20. Uma família passou em frente à pizzaria numa noite, viu a faixa, se sentiu atraída pela promoção e ia dentro do estabelecimento. Pediram o cardápio e foram fazer o pedido. Aí chegou a garçonete, foi fazer a coleta do pedido dessa família e eles fizeram, exemplo, eu quero uma pizza de calabresa, uma pizza de português. Tudo bem. Enquanto ela anotava, o menino que estava fazendo o pedido fez um comentário. Falou, nossa, que legal essa promoção da pizzaria de vocês, né? Tá um preço bem legal, R$20 por uma pizza. Aí que a garçonete se atentou que ele queria a promoção. E ela teve que fazer o alerta. Ah, o senhor está querendo a pizza da promoção de R$20? Tá, então, os sabores que o senhor escolheu não estão na promoção. Os sabores da promoção são esse. Aí ela tirou da bandeja um sulfite, não estava no cardápio. Promoção, pizza R$20. 3 sabores. Mussarela, napolitana e alite. Os sabores que ele tinha pedido não estavam na promoção. Ele falou, não, mas isso é um absurdo, porque na faixa lá fora não fala nada disso. Aqui no cardápio principal que você me serviu não fala nada disso. Agora que eu escolhi o sabor da pizza que eu quero comer, você me vem dizendo que ela é outro preço. Isso está errado, eu quero que vocês façam uma pizza que eu estou escolhendo pelos R$20. A garçonete também muito mal preparada, não conseguiu lidar com aquilo. A família levantou e foi embora. E, por incrível que pareça, dias depois chegou para o meu amigo dono da pizzaria um mandado de citação de uma ação de indenização por danos morais por conta dessa promoção enganosa da pizzaria. Certo? Senhores, eu sempre pergunto isso quando eu conto esse exemplo. Vocês processariam a pizzaria por um erro na promoção, por questão de R$20? Aliás, nem R$20, só põe contar por isso se fosse 30, por R$10 a diferença ali dos sabores. Vocês teriam o trabalho de contratar um advogado, entrar com processo e com uma audiência por causa de uma coisa assim tão pequena? Olha, para muitos de nós, certamente não. Seria algo que passaria batido. A gente ia ficar bravo, com certeza, ia se sentir injustiçado. Talvez, no máximo, aí, não recomendaria a pizzaria para os nossos amigos, mas ia ficar por isso mesmo, né? Isso não seria um conflito judicializado, pois, para essa família, era motivo suficiente para tanto. Eles estão certos? Eles estão errados? Nenhum nem outro. Eles estão no direito deles de se socorrer daquilo que eles entendem devido. E para eles, R$10, R$20, uma pizza que estava na promoção ou não estava, é motivo suficiente para um processo. E eles estão no direito de fazer isso, porque o exercício do direito de ação, como estou dizendo para os senhores, ele é potestativo. Tá? Então isso pode acontecer com qualquer um. Isso demonstra bem como não há uma obrigatoriedade. Depende justamente de uma análise de viabilidade. Agora, um outro exemplo que eu também vivenciei, um cliente muito querido, já um senhor produtor rural, muito correto com as suas coisas, um dia tomou um susto e recebeu um mandado de citação de uma execução fiscal de alguns débitos de uma empresa antiga que ele tinha de anos atrás. Estavam cobrando dele lá um valor de R$40 mil, mais ou menos, de tributos não pagos ao tempo. Ele me levou ao mandado de citação, todo preocupado, já não tinha dormido a noite direito, porque, como eu disse, é um senhor muito correto, né, e qualquer questionamento da conduta dele já deixa ele bem desconfortável. Né. Naquela época ainda, os processos eram físicos, eu não consegui dar para ele um retorno imediato, mas falei, senhor, fique tranquilo, eu vou tirar a cópia do processo, vamos ver do que se trata e daremos um retorno para o senhor o mais rápido possível. Como era em outra cidade, a gente demorou aí uma semana para conseguir cópias, teve que contratar correspondente, teve que mandar cópia por e-mail, teve toda essa tramitação aí de quando você tem que contratar um colega de outra cidade para fazer uma diligência para você. Tá? Depois que chegou as cópias, a gente analisou e o que nós percebemos no escritório? Que aqueles débitos estavam prescritos. Nós fizemos um estudo e constatamos com bastante segurança que aqueles débitos estavam prescritos. Depois de uma semana, então, a gente deu o retorno para o cliente, marcamos uma reunião e fomos explicar, olha, senhor, pode ficar tranquilo, esse débito aqui do senhor está prescrito, vamos fazer uma defesa, vamos entrar com uma exceção para a executividade para poder sustentar a prescrição e, ao final, tudo vai correr bem, o juiz vai declarar os débitos prescritos, o senhor não vai ter que pagar nada disso. Então tá, ele ficou de pensar e me dá um retorno. Depois de mais uma semana, ele voltou e disse que ele tinha aproveitado um momento de refis que estavam aberto no estado naquele mês. Ele foi até o contador, que simulou o pagamento daquele débito. Então, com os descontos de juros, ele pagou aí 20 e poucos mil reais e deu o assunto por encerrado. Quando ele me contou isso, eu falei, mas senhor, por que o senhor fez isso? Não precisava, a gente ia fazer aqui a defesa e o senhor não precisa pagar nada. Né? E detalhe, ele nem pagaria mais honorários, porque nós somos
advogados desse senhor já de cliente de carteira, ele paga por mês para cuidarmos de todos os casos dele. Então, fazemos ou não aquele caso, não ia acrescentar em nada na despesa dele com a gente. Tá? Mas ele preferiu pagar um pouco menos e se ver livre do problema logo. Tá? Ele me disse assim, não, Thiago, a gente ia entrar com essa defesa sua, eu conheço o judiciário, ia demorar muito para sair, eu ia ficar ansioso com esse assunto, não gosto de ter nada no meu nome aí cobrando, mesmo que seja indevido, eu já fui lá, consegui esse desconto no Refis e já liquidei, ainda não quero mais saber disso. Então perceba, um conflito aí para os senhores de 20, 30, 40 mil reais, seria um conflito para se deixar passar despercebido? Olha, para muitos de nós certamente não, nós iríamos brigar pelo nosso direito, sobretudo quando o advogado diz que está prescrito, né, que há grande chance de êxito. Mas para esse senhor não valia a pena a briga judicial, ele preferiu pagar 20 mil reais, 20 e poucos mil reais e liquidar a demanda ali para ter a sua tranquilidade restaurada. Percebam então como o direito de ação ele é potestativo, ele depende realmente da viabilidade individualizada de cada um, que tem a opção de ajuizar ou não o conflito. Então nós podemos resolver nossos conflitos da melhor forma que nos aprouver. A justiça nunca será um meio imposto para nós, tá? Beleza? Já liquido aqui então com essa explicação a questão do direito de ação ser potestativo. Já falamos também sobre a lide, que ela existe sem processo, mas o processo contencioso não existe sem ela. E eu tenho aqui a segunda característica que nós vamos recordar agora, que é da inércia. Tá? Eu trouxe aqui uma figura muito legal, que eu sempre trago nas minhas aulas, que é a figura de um louco com a camisa de força. Esse louco aqui é o nosso amigo juiz. Tá? É um doido que está na camisa de força e ele não consegue sair por aí catando o lídio para julgar. Ele não pode sair do gabinete dele na cidade perguntando: opa, tem problema aí? Opa, boa tarde, tranquilo? Tem um conflito aí para julgar? Ele não pode fazer isso. Ele tem que ficar paradinho lá com a camisa de força dele no gabinete esperando ele ser provocado. Tá? É vedado ao juiz, ao ente jurisdicional, ao Estado juiz, agir de ofício. Então ele é inerte por natureza. Para agir, para ele poder dar a resposta, para ele entregar a tutela jurisdicional, dar o parecer oficial do Estado sobre um conflito, ele precisa ser provocado. Aqui, ó, ele precisa ser acionado. O interessado tem que pegar aquela lide e levar para dentro da jurisdição. Fora isso, ele não pode agir de ofício. Tá? E nós temos algumas boas razões para isso. Tá? Eu coloquei para vocês aqui, nesse chaveamento, as duas principais do porquê que o magistrado, do porquê que o juiz não pode agir de ofício. Primeiro, o juiz precisa manter a sua imparcialidade. Tá? A imparcialidade ela é uma característica intrínseca da jurisdição pública e também de qualquer outro tipo de jurisdição privada como a arbitragem. O julgador ele precisa ser neutro. Ele não pode estar contaminado por nenhum elemento que turve o seu entendimento, que o aproxime de uma parte mais que a outra. Então ele precisa ser imparcial. Eu não tenho uma sentença válida sem um juiz imparcial. Inclusive, se uma sentença for proferida por um juiz parcial, normalmente um juiz impedido, e mesmo que ocorra o trânsito julgado dessa sentença, eu consigo, via ação rescisória, rescindir essa coisa julgada. Tamanha importância que a imparcialidade tem para o processo. Então, se o juiz precisa ser imparcial, a gente conseguiria pensar numa atuação neutra se partisse desse magistrado a iniciativa de processar alguém? Veja, se alguém reclama para ele de um assunto e ele diz, não, beleza, cabe ação, vamos ajuizar, vamos julgar isso, ele já está dando uma credibilidade para a versão do autor. Ele já está dando um suporte, pelo menos inicial, para que aquela versão pelo menos é crível. Isso já é o suficiente para ferir o dever de neutralidade desse juiz. Então, para manter a sua distância das partes, para manter essa equidistância das partes, para ser neutro e imparcial, não há como ele agir de ofício em prol de uma demanda. Ele só vai agir mediante provocação. Tá? Primeiro ponto é esse. E segundo ponto é uma questão mais social. Como eu falei, o direito de ação é potestativo, ele depende da análise de viabilidade de cada um. Se ele fosse obrigatório, se ele não fosse potestativo, ou seja, se o juiz tivesse que começar um processo para cada conflito, perceba que todo conflito social que a gente se inserisse se tornaria um conflito judicial.
Isso não pode acontecer. De fato, todo conflito judicial possui uma carga de conflito social por trás, mas nem todo conflito social deve se tornar um conflito judicial. O direito de administrar os nossos conflitos, o direito de nós entendermos se eu vou abrir mão de alguma coisa, se eu vou fazer um acordo aqui, ou se eu vou resistir a algo, é intrínseco do ser humano. Eu não posso abrir mão disso, porque senão eu vou transformar todo o conflito em briga judicial. E longe do direito processual, do direito material servir para pacificar uma relação, se fosse obrigatório o processo, se o juiz saísse por aí agindo de ofício, o direito geraria mais e mais conflitos em face dos conflitos que existissem e não precisariam ser judicializados. Entendeu? Então, o juiz não pode agir de ofício para manter o controle da judicialização sobre a esfera privada, sobre a autonomia privada dos particulares. Daí os dois principais motivos, então, pelos quais o direito de ação ele depende, então, de uma atividade de provocação, e a jurisdição pública, os entes jurisdicionais não podem agir de ofício, eles são seres inertes. Lembra aqui do nosso louco com a camisa de força, não pode o juiz sair por aí julgando, ele precisa ser provocado. Alguém precisa vir aqui destrancar a camisa de força desse juiz doidão para ele poder dar a resposta, o parecer oficial do Estado para o conflito privado. Certo? Substitutividade também é uma característica do direito de ação. Por quê? A gente não falou que o processo contencioso depende de uma lide? Tá aqui, ó. E que a lide nasce de uma resistência a uma pretensão? Pois bem, para vencer essa resistência, para substituir essa resistência, é que serve o processo. Porque no final, com a entrega da tutela jurisdicional para o interessado, o Poder Judiciário irá substituir a resistência inicial da parte contrária pela efetiva prestação jurisdicional. Então imagine que você tem uma dívida para ser recebida e o seu devedor se nega a pagar. Tá? Ele está dando uma resistência que já dá lide, pressuposto para o processo contencioso. No final, com a ordem de pagamento, se ele não pagar, o juiz penhora um bem, vende um bem no processo, ele entrega o dinheiro, o que o Poder Judiciário fez? Substituiu a resistência do devedor pela tutela jurisdicional, ou seja, pela entrega da satisfação do direito do credor. Então, um conceito bem básico, a jurisdição pública serve para substituir a recalcitrância da parte contrária pela entrega do direito que pertence ao autor, se ele for vencedor, logicamente. Tá? Já falamos aqui também do potestativo e eu entro agora no último elemento aqui do direito de ação, que é o elemento da definitividade. Senhores, se o Poder Judiciário vai dar a resposta para o conflito particular, então se ele vai resolver, é inerente que ele faça isso com definitividade, que ele dê uma resposta e essa resposta seja definitiva, concreta, imutável. Por quê? Porque a posição do Poder Judiciário, a sentença dada, o resultado dado, ele não pode ficar suscetível a infinitas reavaliações e a possibilidade de ser mudado. Ele tem que gerar segurança jurídica. Nós nos socorremos ao Poder Judiciário, ele possui o prestígio que possui justamente pela segurança jurídica que ele proporciona para suas decisões. E isso passa por uma decisão definitiva. Ok, isso não quer dizer que a primeira decisão já vai ser definitiva. Nós temos aí as vias recursais disponíveis para nós, para buscar o aprimoramento da decisão. Quando a gente for começar o curso de processo em fase de recurso, nós vamos explicar justamente isso, que o recurso ele tem por finalidade garantir o maior acerto da decisão. Tá? Permitir que ela seja revista para ser confirmada ou para ser modificada por um órgão plurimo com juízes mais experientes, que são os desembargadores e os ministros das cortes superiores. Tá? Então é indispensável que as decisões sejam definitivas. Tá? E essa definitividade ela ocorre com o trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso contra uma decisão ou quando, cabendo recurso, a parte deixa de operar esse direito recursal. Aí eu tenho o trânsito em julgado, que torna aquela decisão definitiva. Tá? E essa definitividade, que é um instituto já do fenômeno trânsito em julgado, ele gera um outro instituto importantíssimo, que é a coisa julgada material. A coisa julgada material é um assunto bem profundo e nós teremos uma aula em seguida, vai ser a nossa próxima aula só
sobre ela, tá? Para a gente explicar a diferença entre coisa julgada formal e coisa julgada material. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar ele por aqui e a gente finaliza então o conceito de direito de ação e as suas características, tá? Na próxima aula, então, coisa julgada e as suas duas espécies, formal e material. Beleza? Meus queridos, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, espero que você tenha aprendido conosco, tá? Faça aí um grande favor para nós, deixe seu joinha, se inscreva no canal e vamos juntos explorar esse universo maravilhoso do processo civil. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.